Olá! Neste vídeo apresentamos o desenvolvimento do projeto Integrador 1, Adaptação Curricular, com o tema Multiculturalismo no Ambiente Escolar. Carolina Lins, Laís Ferreira, Liliane Venturim, Regina Lopes e William Rodrigues, todos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp Polo Americana, com orientação de Gustavo Zanin. O título desse projeto é Integração e Letramento dos Alunos Refugiados e Imigrantes em Situação Escolar. Realizado na Escola Estadual Dr. João Tiene, localizado na cidade de Nova Odessa, São Paulo. Escolhemos essa escola pelo número de alunos imigrantes e refugiados matriculados. Nosso público-alvo são os alunos imigrantes e refugiados do Ensino Fundamental 2, com foco nos alunos do 6º ano, tendo em vista que muitos chegam a esse momento de sua trajetória escolar analfabetos na língua portuguesa. E o objetivo desse trabalho foi o de contribuir com o letramento e a integração dos alunos imigrantes e refugiados, ajudando assim no nível de alfabetização da turma. As principais dificuldades encontradas por parte dos alunos em nosso trabalho foram, claro, primeiro, a dificuldade de comunicação. Várias vezes o professor precisava recorrer ao Google Tradutor do celular para conseguir uma comunicação com seu aluno. Segundo lugar, a falta de material didático apropriado, para esses alunos refugiados e imigrantes, e também o desnível da alfabetização. Aqueles alunos que não foram alfabetizados nem na língua materna, nem na língua portuguesa, apresentavam maiores dificuldades ainda. A princípio, a intenção era criar um material didático apropriado, uma apostila, voltada para esses alunos que necessitavam de nivelamento no aprendizado da língua portuguesa, esses refugiados e imigrantes. Porém, com o desenvolvimento de nossa pesquisa, a gente percebeu que o mais adequado seria a criação de uma apostila em 2 línguas, na língua materna e na língua portuguesa. Porém, o nosso conhecimento não permitia a construção de uma apostila nesses moldes. Diante dessa impossibilidade, então partimos para outras tentativas de soluções. Buscamos materiais que já tivessem sido construídos no sentido de ajudar no letramento e na integração desses alunos imigrantes e refugiados. Seguimos buscando, entramos em contato com o Alto Comissariado das Nações Unidas, a Acnur, que em parceria com a Caritas Internacional, uma instituição ligada à Igreja Católica, também faz esse tipo de trabalho de acolhimento de refugiados e imigrantes. Também não tivemos sucesso com o material. Foi então quando nós encontramos, junto à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo, um programa intitulado Portas Abertas, que possui material didático específico e público, no sentido de tentar ensinar a língua portuguesa para crianças e adultos refugiados e imigrantes. Eles possuem apostilas do nível básico, intermediário e avançado, e esse material nós julgamos ser muito pertinente. Contudo, para nossa surpresa, a atividade que melhor se encaixou em nossas intenções foi encontrada no site da própria Univesp. Dentro do Recurso Educacional Aberto, REA, nós encontramos a atividade Palavra Puxa Palavra, que é uma atividade de alfabetização e letramento que estimula o pensar e a construção de ideias e de texto a partir da relação de palavras com palavras. Esse formidável recurso auxilia as crianças de uma maneira divertida a construírem o pensamento para transformarem em texto. Então, nós adaptamos essa atividade ao tema dos refugiados e da migração. Então essa atividade foi colocada em prática lá no dia 21 de outubro de 2024, na turma do 6º ano B, turma essa que possui alunos imigrantes de várias nacionalidades, e foi na aula de língua portuguesa do professor Amilcar Frederico Alves, ou simplesmente o querido Fred, que gentilmente concedeu a possibilidade que a gente aplicasse essa aula. Então, a princípio, os alunos fizeram aí o relacionamento de uma primeira coluna de palavras que vem à mente na hora que eles pensavam no tema imigração e refugiados. Então, eles colocaram
idioma, cultura, origem, traslado, preconceito e dificuldades. Então, de forma conjunta, eles escolheram essas palavras, né, de forma bem pensada, e conforme eles iam falando essas palavras, a gente ia tentando definir esses conceitos que eles colocavam. Então, a gente partiu para a segunda parte, que era fazer a primeira lista de palavras, ou seja, a primeira lista de derivações dessas palavras. Então, eles colocaram linguagem, comida, raízes, viagem, racismo e integração. Então, veja bem como o idioma suscitou que surgisse a palavra linguagem e, no segundo momento, país, né? Quando a gente partiu para a segunda derivação, na terceira coluna aí da proposta, né? Utilizamos o próprio site da Univesp, né? Com o recurso da TV ligado ao computador dentro da sala de aula. Então, eles colocaram nessa segunda derivação aí as palavras país, dança, ascendência, caminho, bullying e socialização. Conforme os alunos, as crianças iam dizendo essas palavras, nós íamos também debatendo sobre elas, né? Então, trabalhando aí a questão da integração desses alunos, esses conceitos, né, do ponto de vista ético e moral, que a gente precisaria debater em sala de aula. O interessante dessa técnica é que ela define bem o caminho que a criança deve seguir na tentativa de construir um texto, né? Nesse caso, o nosso texto era coletivo, porque o debate era coletivo, né? Então, a produção final do texto foi a seguinte: a partir dessas palavras, e tendo em vista o caminho que eles percorreram ao pensar nas palavras que se relacionavam com as outras palavras, as palavras que puxaram as palavras, né? Então, o texto criado coletivamente foi o seguinte: a imigração e suas dificuldades dentro da escola. A dificuldade de entender a linguagem do novo país é complicado, pois temos que nos acostumar com as mudanças de cultura e idioma. Além dessas dificuldades, temos também a questão do preconceito, racismo e bullying, além das dificuldades com a integração e socialização. Apesar das dificuldades, temos que continuar enfrentando sem desistir. A integração poderia ser bem mais fácil caso tivesse material apropriado, livros com tradução. Vejam aí que as próprias crianças acabaram entendendo o sentido da proposta e acabaram construindo uma ideia coletiva a respeito do que seria necessário para atuar de maneira adequada com as crianças refugiadas e imigrantes na situação de chegarem a uma escola num novo país, né? Como resultado dessa atividade, nós percebemos que é possível sim trabalhar de uma maneira muito bem adequada com esses alunos, no sentido de que uma atividade bem colocada, bem planejada e bem executada pode gerar reflexos na comunidade, reflexos na sala de aula, né? Os alunos entenderam esses conceitos e por eles mesmos foram chegando a conclusões de que a forma cooperativa, né, a forma de combater o bullying, combater o preconceito com essas crianças que chegam ao nosso país, que eles precisam de auxílio de um amigo aqui que vá ajudá-los nas atividades cotidianas e diárias, para a gente for o maior exemplo de que uma atividade pedagógica pode sim mudar uma cultura, cultura de uma sala de aula, cultura de uma comunidade, cultura de uma escola. Então, esse foi o maior resultado que a gente colheu dessa atividade, um resultado plenamente positivo. E como considerações finais, gostaríamos de apontar a necessidade de criação de políticas públicas para que essa questão das dificuldades com a alfabetização e letramento de crianças refugiadas e imigrantes seja plenamente atendida, né? Não adianta só uma atividade em sala de aula, é preciso que o poder público crie ações no sentido de proteger o direito fundamental dessas crianças,